Olá, eu sou o pastor Atejarlan Ramos. Queremos hoje comentar a lição de número 12, a nuvem de glória. Inicialmente, nós agradecemos a todos que têm acompanhado o canal. Nós temos já mais de um ano, né? E muitas pessoas têm, eu creio, sido abençoadas através dessas lições que têm sido expostas. Algumas pessoas têm acompanhado e nós somos gratos a Deus, embora com muita coisa ainda para melhorar, né? Muito simples esses vídeos, mas nós cremos que tem abençoado algumas pessoas. Nós vamos então hoje à lição de número 12, a nuvem de glória. É a, a nossa lição deste domingo. Bem, os textos onde está baseada a lição é Êxodo 40, versículo 34 a 38 e Números capítulo 9. Portanto, o professor de escola dominical deve atentar para esses dois textos. O texto de Êxodo 40, versículo 34 ao 38, é um texto que, já finalizando o livro do Êxodo, que fala sobre a nuvem do tabernáculo. Inclusive, o tema da lição, a nuvem de glória. Logo após o tabernáculo ter sido concluído, cerca de um ano depois que o povo saiu do Egito, o povo então se encontrava ao pé do Monte Sinai. Naquela ocasião, o livro de Levítico foi dado no primeiro mês do segundo ano. O registro de números começa com o povo ainda junto ao Monte Sinai, no segundo mês do segundo ano depois de haverem partido do Egito. O versículo 34 diz: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Nós podemos então observar que o povo, eles tinham contribuído, fizeram o melhor que puderam, as suas ofertas foram voluntárias, voluntariamente eles doaram suas ofertas, seus bens, seus serviços, e trabalhadores especializados moldaram as matérias-primas em obras de arte realmente impressionantes. Moisés aprovara os produtos finais e, segundo as instruções de Deus, que Deus deu a Moisés, tudo foi colocado em ordem conforme Deus designou ali então no tabernáculo. Quando chega então a tarde, aqui nesse texto, no acampamento de Israel, o santuário estava lá. O santuário estava pronto, exatamente conforme Deus tinha designado e também no local que Deus tinha designado, ou seja, no meio do acampamento. O povo então estava feliz, era um momento marcante na história da nação de Israel. De repente, o versículo 34 nos mostra que a nuvem então surgiu. A nuvem que até aquele dia tinha guiado o povo, moveu-se agora em direção às coberturas da tenda da congregação. E a glória do Senhor, ou um fogo ardente, encheu o tabernáculo santo. A glória, a Bíblia nos informa que era tão luminosa que Moisés, que tentara entrar no santuário, não pôde entrar. Isso está no versículo de número 35. Nós podemos observar isso. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Moisés então não pôde entrar, tamanha era a glória que se manifestava naquele momento. Até este homem que falara com Deus face a face e que brilhara como a luz celestial, constatou então que naquele momento que não dava para entrar no santuário com tanta glória. Os versículos de número 36 ao versículo 38 de Êxodo diz: Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Então, nós observamos que Deus, nesses versículos 36 a 38, já está antecipando o seu plano para o futuro em relação àquela nuvem. A nuvem e o fogo descansavam sobre o tabernáculo como forma de características permanentes. Sempre que a nuvem se movia,
o tabernáculo também tinha que se pôr em movimento. Sempre que a nuvem ou fogo parava, a casa de Deus tinha também de parar. Este padrão foi seguido nas jornadas de Israel. Pelo que nós depreendemos mais tarde, a intensidade da glória, ela se limitou ao lugar santíssimo, porque os sacerdotes tinham de ministrar no lugar santo. Bem, a partir de então, os israelitas podiam se alegrar na certeza de que o favor de Deus ele tinha voltado. O caminho de volta a Deus depois de pecarem fora longo e árduo. Por tempo ficaram entregues à própria sorte, mas agora Deus estava com eles em misericórdia. É o que nós depreendemos então do livro de Êxodo. Bem, o comentário da lição, inicialmente nós comentamos então o capítulo 40, e o comentarista da lição ele faz uma abordagem sobre a palavra glória. Então vamos abordar um pouquinho a questão da palavra glória, o termo glória, conforme aparece aí no texto, né? A palavra glória é uma palavra rica no contexto do Antigo Testamento. Eu estou falando do contexto linguístico, e é interessante o professor de escola dominical verificar o sentido da palavra, do termo glória, inclusive observando as várias nuances do termo, porque as várias nuances do termo, ela pode dar uma visão mais precisa e ampla, geral, para o professor de escola dominical. O termo glória, como substantivo, é o termo tiperet, glória, beleza, ornamento, distinção, orgulho. Tiperet é o termo que aparece cerca de 51 vezes em todos os períodos do hebraico bíblico. A palavra, ela demonstra vários aspectos, várias nuances. A palavra descreve a beleza no sentido de realçar a aparência característica da pessoa. Em Êxodo 28:2 diz: "E farás as vestes santas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento", ou seja, beleza. Glória, tipherete, ou seja, aqui nesse texto de Êxodo 28:2, o termo está relacionado a realçar a aparência específica da pessoa. Em Isaías 14, versículo 2, a palavra identifica que o fruto da terra é a beleza ou adorno dos sobreviventes de Israel. Então, no sentido de realçar a aparência característica das pessoas. Esse é das formas que o termo glória, tipherete, aparece no Antigo Testamento. O termo tipherete significa glória em várias ocasiões. Ela aparece também para se referir à dignidade da pessoa. Uma coroa de glória é uma coroa que, por riqueza, indica dignidade elevada. Por exemplo, em Provérbios 4, e o versículo 9, a Bíblia diz: um diadema de graça e uma coroa de glória. O termo aí, então, está relacionado ao fato de que a sabedoria iria presentear a pessoa com um diadema de graça e uma coroa de glória. Ou seja, nesse sentido, o termo tipherete aparece no sentido de dignidade da pessoa. Aparece também nesta mesma nuance em Provérbios 16:31. Coroa de honra são as cãs. O termo também aí é glória. Em Isaías 62:3, a expressão coroa de glória é comparada com diadema real. O termo aparece ainda em Ester 1:4, para se referir à grandeza de um rei. Aparece em Zacarias 12:7, para falar da grandeza dos habitantes de Jerusalém. Ou seja, nesses textos que eu acabei de citar, a ocorrência desta palavra está relacionada à dignidade da pessoa ou às coisas assim modificadas. Deuteronômio 26:19, a palavra é usada para aludir ao renome da pessoa. Diz assim Deuteronômio 26:19, para assim te exaltar sobre todas as nações que fez, para louvor e para fama e para glória. A palavra glória aqui, tipherete, ela tem um sentido então de distinção, nesse texto de Deuteronômio 26:19. Bem, uma outra acepção do termo tipherete
é para se referir a Deus e enfatizar a dignidade de Deus, renome e beleza inerente à pessoa de Deus. Por exemplo, 1 Crônicas 29:11, Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra, Tipherete, e a vitória e a majestade. A palavra então representa a honra de uma nação no sentido de posição diante de Deus. O termo aparece, por exemplo, em Lamentações 2, versículo 1. Nesta acepção, no sentido de honra de uma nação diante de Deus, o termo aparece em Lamentações 2:1, dizendo: derribou o céu e a terra à glória, honra o orgulho de Israel. Esta acepção do termo tipherete no sentido de honra de uma nação aparece também em Juízes 4:9. Certamente irei contigo, porém não será tua a honra, ou seja, a distinção, pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Císera. Em Isaías 10:12, o termo descreve a subida de alguém à elevada dignidade dos seus próprios olhos. Está escrito: visitarei o fruto do arrogante coração do rei da Síria, a pompa do altivez dos seus olhos. Isso em Isaías 10 e o versículo 12. Então, esses termos, ou essas acepções da palavra, a tipherete, que é traduzido por glória, o termo, aqui estou falando como substantivo, aparece também como verbo. Né? Como verbo, o termo aparece cerca de 13 vezes no hebraico bíblico. Pará. O termo é uma ocorrência, por exemplo, em Isaías 60, versículo 9, do Santo de Israel, porquanto te glorificou. Nesse caso, aparece como verbo. Então, como verbo aparece cerca de 13 vezes e como substantivo aparece cerca de 51 vezes no hebraico do Antigo Testamento. Bem, são pequenas nuances que é interessante o professor observar do termo bíblico e realçar amplia, né, a visão de como a palavra é utilizada, como ela aparece na Bíblia, e mostrar também como os vários aspectos, várias nuances, né, da palavra dentro do contexto do Antigo Testamento. Bem, na segunda parte do comentário, o pastor Elienay, ele destaca o texto de Números. Números, no capítulo de número 9. O texto de Êxodo 40 é um texto que fala logo após a construção do tabernáculo, a glória de Deus se manifestou ali, através da nuvem. Mas no texto de Números, no capítulo 9, nós observamos que a nuvem, ela acompanhava o povo. Segundo o mandado do Senhor, a nuvem, então, ela conduzia o povo, nós podemos dizer assim. Né? Então, o segundo texto que o professor de escola dominical deve atentar é esse texto de Números, capítulo 9, a partir do versículo 15. Deus, ele tinha prometido a sua presença de forma contínua com o povo. Inclusive, o povo está peregrinando então no deserto. Durante o transcurso de toda esta viagem dos israelitas do Egito para Canaã, Deus então havia declarado a sua presença de forma contínua. Desde que saíram do Egito, eles desfrutaram dessa presença de Deus. Né? De dia, coluna de nuvem, à noite, a coluna de fogo. Mas agora Deus garante a presença dele de forma pairadora. Ela estaria com eles enquanto eles viajassem. Depois do término da construção, a tenda do encontro se tornou lugar de repouso da coluna de nuvem, da coluna de fogo, quando a congregação se acampava. Então a nuvem e o fogo acompanhavam durante o dia e a noite, e quando eles paravam, a nuvem então se repousava ali sobre o tabernáculo. E conforme o dito então do Senhor, a nuvem então se movimentava e o povo também tinha que se movimentar. Isso significa então que eles tinham que estar sempre alerta. Certamente alguém designado ficava ali observando, pois durante o dia ou a noite a nuvem poderia se movimentar e eles também deveriam então progredir, né, avançar na peregrinação. Então,
Isso requeria deles uma atenção constante. Eles não poderiam, por exemplo, ficar sem a presença de Deus. Nós não podemos querer estar onde a presença de Deus não está. Se a nuvem partiu, eles também deveriam partir. É o que nós então observamos. Bem, então o texto de Números capítulo 9, 15 a 23 mostra as orientações de Deus em relação à nuvem que andava e direcionava então o povo durante o período da peregrinação. Na terceira parte do comentário, o pastor Elienay comenta quais são as lições que nós podemos tirar para hoje desse texto. Primeiro, a nuvem sobre o tabernáculo não era comum. Deus usa coisas visíveis para ensinar verdades espirituais. Ali não era algo comum. Deus usou a imagem de elementos físicos para manifestar a sua glória. Isso mostra, então, que nós devemos estar atentos às formas que Deus fala. Deus utilizou aquele momento específico a nuvem. Deus pode se valer e Deus pode utilizar vários elementos para falar conosco. É claro que nós temos a revelação das Escrituras, mas perceba como é que Deus quer falar com você agora. Segundo, a nuvem permaneceu sobre o tabernáculo. O Altíssimo estava presente de forma especial no tabernáculo. Êxodo 40, 34 diz que a glória do Senhor encheu o tabernáculo. É claro que Deus, sendo onipresente, Deus não precisa de espaço físico, porque Ele preenche todo o universo. Mas, para se relacionar conosco e para se relacionar com a nação de Israel, a glória dele encheu o tabernáculo. Isso pode acontecer hoje e acontece hoje através da habitação do Espírito Santo em nós. E finalmente a nuvem não é estática, ou seja, a nuvem ela se movimentava. Deus então ele se movimenta. A glória de Deus ela se movimenta. Então nós devemos estar atentos a esses movimentos, de Deus. Deus ele é um ser pessoal, mas nós não podemos perder a intimidade com ele. E aqui cabe a você, professor de escola dominical, fazer também uma aplicação no sentido pentecostal. Claro que através, então, das manifestações do Espírito Santo, nós sabemos, então, que a glória de Deus ela se manifesta na igreja. Nós, como pentecostais, nós cremos, então, no batismo com o Espírito Santo com evidência de línguas, na atualidade dos dons espirituais e na manifestação do Espírito Santo de forma clara e também conforme aconteceu no período apostólico. Então, finalizando, nós podemos dizer que a glória de Deus transcende a qualquer coisa que o ser humano venha a produzir. A glória do Senhor esteve na nação de Israel do Antigo Testamento, a glória do Senhor esteve na igreja primitiva do Atos dos Apóstolos e a glória do Senhor continua se manifestando na igreja de hoje, pois a igreja de hoje é uma continuidade da igreja do período apostólico. Por isso as manifestações pentecostais, elas são bíblicas, elas são atuais e elas são relevantes para os dias de hoje. Então, caro professor de escola dominical, relembrando então os principais pontos. Primeiramente, procure estudar o texto de Êxodo 40 e Números 9. São dois textos primordiais que você deve ler atentamente os versículos para se inteirar deste assunto. Também atente para a palavra glória, conforme nós abordamos. Você pode fazer um comentário sobre o termo glória e as acepções do termo glória dentro do contexto do Antigo Testamento, o contexto linguístico, e depois fazer então realçar algumas lições para os dias de hoje e fazer as devidas aplicações para a realidade dos alunos, realçando a questão pentecostal que sempre caracterizou a nossa igreja. Portanto, que Deus o abençoe e que essas verdades da palavra de Deus, da lição, a nuvem de glória, possam ser realçadas na vida de cada aluno e da classe de escola dominical. Que Deus abençoe a todos.